vamos agora para a questão 29, que é sobre o expressionismo abstrato. Vamos pular para o século XX, né? A década de 40, quando a arte se desloca para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos passam a ser o polo irradiador de cultura, né? De arte e cultura do mundo, com o desenvolvimento do expressionismo abstrato, cujo principal nome é Jackson Pollock. A obra mural, que é essa que aparece nessa pintura, aqui com o autor na frente, né? E eu gosto de colocar uma imagem com alguém próximo, no caso aqui é o próprio artista, para a gente ter uma noção do tamanho da imagem, né? Que é uma pintura imensa, né? E vamos lá. Mural, concluída em 44, né? Tem muitas das características típicas da fase inicial do expressionismo abstrato, que nesse estágio diziam respeito apenas à marca física bruta ou gesto, feita quando o artista aplicava tinta à tela. Estilos mais calmos, mais contemplativos, viriam mais tarde, mas no início foi o método do actual painting de Pollock que estabeleceu o movimento. Sua arte era feita com uma força vulcânica instintiva que brotava das profundezas de seu ser e explodia num acesso de pintura sobre a tela. O resultado era uma obra como mural. Ela é, ao mesmo tempo, abstrata e expressiva. Uma massa rodopiante de tinta branca espessa dá a impressão de ter batido com força na tela como uma onda que se quebra. Ela é fragmentada por vívidas manchas de amarelo divididas, por sua vez, por linhas verticais pretas e verdes, negligentemente pintadas, mas espaçadas de maneira bastante uniforme. Não há nenhuma área central para a qual o olhar seja atraído. Trata-se de uma pintura all-over. Imagine o efeito obtido de se 100 ovos crus jogados contra uma parede de concreto cheia de grafites e você estará perto de visualizar o mural de Pollock. Aí aqui está a obra que a gente está vendo aqui. Quando você vai procurar aqui nessa obra uma imagem, dificilmente você vai conseguir encontrar uma imagem específica, porque você não vai encontrar. Aí vamos ver aqui o que é o método. O método Actual Paint, ou pintura de ação, né, que torna mural uma pintura abstrata, se expressa em quê? ênfase no gesto, sem preocupação com a representação, elaboração de enigmas visuais propostos ao observador, representação dos sentimentos idealizados do artista, efeito verossimilhante ao grafite sobre concreto, resgate da pintura como expressão de ideias. Ora, o que a questão está pedindo é que essa pintura tem de abstrata. Quando a gente pensar arte abstrata, quando a gente pensar composição abstrata, pintura abstrata, obra abstrata, a gente já vai desvincular essa obra da ideia de representação. Então, a gente vai excluir qualquer alternativa que vier com a palavra representa isso, significa aquilo, traz o efeito tira as palavras de verossimilhança, representação, mímese disso, qualquer coisa disso. Por quê? Porque a abstração ela é o afastamento da ideia de representação. A abstração é a ideia de se colocar os elementos da linguagem visual, no caso aqui, linhas, formas e cores, absolutamente desvinculados do compromisso com a representação. No caso da Action Page, nas pinturas de Pollock, depois de um certo tempo, ele começou já a colocar a pintura, a tela no chão, e ele joga a tinta sobre a tela, inclusive ele caminha sobre a tela jogando essa tinta.
por cima, sem nenhum compromisso com a representação. Então, é o gesto dele, quando ele vai jogando essa tinta, que você pode perceber aqui em alguma dessas linhas, mas elas não são representações. Então, uma pintura abstrata, a pintura abstrata aqui, ela se expressa onde? Na ênfase no gesto dele, que é, você muitas vezes percebe esse gesto dele, que é pintura gestual, sem preocupação com a representação. Então, no expressionismo abstrato não tem essa representação, certo? Pelo menos não nessa parte aqui dessa pintura do fônico. Então, a gente vai para essa questão, para essa alternativazinha, a letra A.